em Nova Parnamirim. Eu mando um abraço pro canal Fala Meu Povo, porque o canal Fala Meu Povo é a voz do povo. Aí esse abraço ao programa Fala Meu Povo nas comunidades. Nós que estivemos no município de Parnamirim, Pium, nós estivemos fazendo matérias, e a mensagem do nosso amigo Daniel ao programa Fala Meu Povo nas comunidades. Também queremos mandar um abraço à nossa amiga Samara, da maternidade Januário 5, um abraço para você, Samara, que sempre acompanhando o programa Fala Meu Povo nas comunidades, e também a nossa amiga Aline de Currais Novos, e também saboreando o açaí do Primos, na Cidade da Esperança. Um abraço a todos que fazem o açaí do Primo. E hoje tem um marujo dos projetos, como esperado, a todos que nos acompanham através do programa Fala Meu Povo nas comunidades. Marujo, seja bem-vindo ao programa Fala Meu Povo nas comunidades. Você que hoje se tornou uma figura pública, uma sumidade na cidade de Guamaré. Seja bem-vindo, faça suas apresentações finais aos telespectadores do programa Fala Meu Povo, ou seja, suas apresentações iniciais ao programa Fala Meu Povo nas comunidades. Primeiro, meu caro Paulo Santana, quero agradecer o seu convite, muito importante para toda a região. Nós estamos, você está com um quadro desse, onde a população tem acesso, toda a acessibilidade, desde a criança até o idoso, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, porque nós vamos tratar de questões sociais, questões administrativas. O meu nome é Mário Antônio, sou muito conhecido lá na comunidade por Mário de Lucila, porque minha mãe, a Lucila, é uma mulher de muito tempo da comunidade também. E Marujo, porque além de eu ser marinheiro mesmo, eu navego e tal, faço passeiozinhos ecológicos lá em Guamaré. Tenho lá o Ponte do Marujo, onde vou, aproveitando aqui o momento, quero que você pode ir lá saborear uma tapioca de camarão, carne, frango, queijo siri, e eu quero que você vá conhecer Guamaré, aquela grande potência, a cidade conhecida em todo o estado e, por que não dizer, em todo o Brasil. Ora em linhas de telejornalismo policial, não é? Que é a nossa tristeza, mas também pela sua potencialidade de petróleo, de capacidade de gestão, de recursos financeiros. Guamaré é a cidade mais rica do Nordeste em renda per capita, então Guamaré é uma cidade muito bem conhecida. A refinaria no Rio Grande do Norte é em Guamaré, e isso é muito importante. Ou seja, observando o cenário atual, o cenário político, né, você se tornou uma figura polêmica, né, porque é uma cidade totalmente oligárquica, tem a política com a sua transformação oligárquica, que você criou, e você me repassou aqui, muito interessante. Marujo fala, Marujo mostra, que é o chamado o promessômetro, né? Promessômetro, muito criativo. E aqui vem todos os dados, desde o início do mandato do atual prefeito, ou seja, de toda a projetura política e financeira do município. E é muito interessante. Como é que você criou essa ideia do promessômetro? Essa ideia foi criada por uma equipe pequena que nós temos, mais de caras inteligentes, né? Pessoas da própria comunidade, porque eu valorizo muito a prata da terra, os caras são muito bons. Então a gente fez um levantamento de dados dos últimos 10 anos de governo e de arrecadação em Guamaré, e a gente criou esse site, que era importante que pessoas nas prefeituras pudessem copiar isso. Vocês podem entrar em contato conosco. Ele é um link que você clica lá, e lá está todas as projeções orçamentárias, promessas que os políticos fizeram, e lá você vê o cara prometendo, vê o que ele cumpriu, vê o que ele não cumpriu. É um link aberto que ele pode entrar lá, ele pode dizer, olha, eu quero... no link, automaticamente as informações, elas são... Está tudo lá, inclusive, só a gente fez referências também de, por exemplo, contratação de carro-pipa, tem um link lá que você clicava, via o contrato da contratação, e por incrível que pareça, os caras estão desalimentando essas informações, que é de portal de transparência, de tudo, e está saindo do nosso promessômetro. Ele só não pode tirar as promessas que fez e não cumpriu, mesmo porque as promessas que ele fez e cumpriu também está lá. Então, o político fez as promessas, automaticamente vai para o promessômetro, né? Se ele não atender às demandas da população, o promessômetro acusa. Está lá, você entra, aí ele abre, aí você vê o prefeito prometendo, você vê tudo lá. E ainda tem algumas promessas que tem até os valores orçamentários. Quando você abre esse link, você já vê lá todo o orçamento dos últimos 10 anos. Guamaré arrecadou 1 bilhão
800 e tantos milhões de reais nos últimos 10 anos. A Guamaré que existe lá era para ser a cozinha do Guamaré, do bike, que nós poderíamos ter pela grande quantidade de dinheiro que correu nesses últimos tempos em Guamaré, que foi, vamos dizer assim, que seja a corrida do ouro, não é? A corrida do ouro de Guamaré nesses últimos 10, 12 anos foi onde o pico orçamentário de Guamaré entrou todo aquele dinheiro na comunidade, e nós temos preocupações com isso, né? Porque Guamaré é uma cidade que ela pode ser referência em muita coisa. Quantos mil habitantes? 16 mil habitantes hoje tem o município de Guamaré como um todo, né? Nessa média tem um flutuante. Ou seja, nós observamos no cenário político, né, vários escândalos que vieram à tona sobre contratações de bandas milionárias, ou seja, onde deu uma grande imagem de notoriedade a nível de Estado. Mas como você hoje, sendo da cidade, morador, munícipe, sendo Guamaré a cidade, uma das cidades mais ricas do Nordeste, não é nem do Estado, é do Nordeste, com apenas uma população de 16 mil habitantes, com uma renda per capita aí de FPM de 252 milhões. Como você avalia hoje o atual cenário político da cidade de Guamaré? Primeiro, para a gente fazer com que as pessoas entendam o que essa magnitude de dinheiro ou de fama que Guamaré tem, porque quando você chega em Guamaré a primeira vez, você encontra uma cidade asfaltada, ela tem uma característica, é uma cidade limpa, é uma cidade de vento muito puro, é uma das cidades que tem um vento mais forte do Nordeste todinho, né? Nós temos vento de 70 quilômetros por hora em Guamaré, 60, 70 quilômetros. Então, Guamaré é uma cidade extraordinária à primeira vista. Primeira vista é uma cidade extraordinária. É como chegar em Fernando de Noronha e depois aí o teu bolso é quem vai sofrer. Então, por quê? Porque você tem o pagamento lá, né? Quando está na estadia da ilha. Mas, para você ter uma ideia, Paulo, para que as pessoas comecem a entender que Guamaré está muito aquém da realidade social que ela poderia estar. Por exemplo, Colatina, a cidade de Colatina, ela tem 94 mil habitantes. E em 2019 teve um orçamento de 74 milhões. Mas vamos voltar para o Rio Grande do Norte, Açu, uma cidade de 100 mil habitantes. Teve um orçamento em 2019 de 207 milhões. Guamaré, 16 mil habitantes. Em 2019 teve um orçamento de 252 milhões de reais. Então, quando você vê isso, quando as pessoas, por mais leigas que elas sejam, quando elas vê essa revelação, quando a gente mostra isso, eu quero dizer, espera aí, bicho, tá faltando minha bicicleta, porque eu tô aqui morando numa casa de barro. Então, quando a gente olha para isso, aqui a gente não está falando de político, a gente está falando de gestão pública. Existe uma coisa que acontece, que as pessoas precisam tomar como exemplo, as pessoas costumam, por exemplo, você tem um problema com uma prefeitura, aí você bota a prefeitura na justiça, bota o prefeito também, rapaz. Porque é o gestor que está fazendo tudo isso, entendeu? Mas, observando um detalhe, com um orçamento de 252 milhões, com uma população de 16 mil habitantes, o que não funciona nessa cidade? Isso que nós temos que chamar a atenção. Exatamente, porque procurar o que está funcionando, por exemplo, nós temos uma saúde de referência no estado. Guamaré tem a melhor saúde do estado, os caras têm a melhor saúde do Brasil. A diferença é saber quanto custa essa saúde. Por quanto sai uma injeção de Voltaren em alguém? Quanto sai um reagente químico que se compra? Quais os equipamentos que nós temos na saúde? A Prefeitura de Guamaré tem 7 ambulâncias, amigo. Por que 7 ambulâncias numa cidade tão pequena? Por exemplo, o deputado Hermano Moraes, naquele presente que eles acharam que deram para a população, pegando dinheiro lá da sobra lá do Legislativo do Estado, ele doou uma ambulância para Guamaré. Guamaré não precisava de uma doação daquela, mas Jandaíra precisava, que é uma cidade que está entre Macau, Guamaré, que atende mais rápido um acidente na pista, podia ser vista assim. Aí o cara, por que o cara não dá uma ambulância para Jandaíra, não é? Que tem 7 mil habitantes, 6 mil habitantes, mas que não tem uma estrutura. Aí o cara dá para Guamaré. Porque é a cidade que chama atenção, porque é a cidade que tem uma estrutura, porque o cara dá para aquela cidade. Então, a pergunta que você fez é muito forte, porque o que é que deixou de ser feito? Não é o que tem. Nós temos pouca coisa, não é? Nós temos pouca coisa. Nós poderíamos ter melhor.
Rapaz, se brincar, talvez cada morador de Guamaré tivesse um plano de saúde individual pago pelo próprio gestor. Ou seja, além das problemáticas da cidade e a questão dos distritos. Eu recebi um vídeo de um popular, com o nome de Marcelo, e ele relatou a questão do Mangue Seco 2, de um ginásio esportivo que deveria estar servindo a população, está lá sendo utilizado como criadouro de animais. Ou seja, a problemática se direciona apenas o distrito do Mangue Seco 2 ou os distritos adjacentes? Rapaz, Guamaré tem 14 distritos, é muito fracionado e é muito distante uns dos outros, é muito grande. Então, não há uma política de gestão social. E esses distritos são desassistidos pela gestão. Então, todos os distritos têm essas debilitações, Paulo. Todos os distritos. E uma das maiores debilitações que existe é a falta de água. O cara carrega água nas costas. Entendeu? Então, em todos os distritos você não tem um saneamento, em todos os distritos você não tem a água potável da forma que ela deveria chegar nas pessoas. Por exemplo, o cara chega lá e ele coloca... Inclusive, eu estou fazendo um vídeo agora, que deve entrar amanhã na nossa rede, na nossa plataforma, de um conjunto chamado Manuel Avelino. Então, o que acontece? Cada município recebeu uma caixa d'água de 500 litros, para botar do lado de fora na porta, para o cara passar no caminhão-pipa, enchendo um e outro, para o cara carregar água nas costas, em vez de botar uma caixa d'água, uma caixa levatória, ramificar, e o cara deixar de carregar água nas costas. Isso é um absurdo, bicho. Nós voltamos a uma temática da saúde. Essa semana foi notório nas redes sociais, inclusive matéria exclusiva do blog do Santana, em relação ao falecimento do senhor Zé Canela, uma figura popular que morava no distrito de Salina da Cruz, né? Como é que você avalia a situação da saúde quando nós vemos uma situação precária, onde um cidadão perdeu a vida dessa forma? Olha, essa é uma questão muito delicada, porque há um conflito de informações, não é? O famoso Covid-19 está entrando em todas as áreas da saúde, então tudo é Covid, tudo é Covid. O cara tem 81 anos de idade. 81 anos. Uma trajetória por exemplo, ele era fumante, 60 anos. Então, um médico, onde é que está o grande agravante? O cara pega uma radiografia. Olha e diz, é Covid. Isso é gravíssimo. O médico, vários estão procurando. E assim, aí como eu estou ouvindo informações, eu não corro muito risco de ofertar uma opinião que eu não possa estar embasado na realidade. Agora, era muito importante que o Ministério da Saúde designasse uma investigação nesse aspecto. E falando disso, o canal Fala Meu Povo estará na cidade de Guamaré, onde iremos entrevistar em breve a família, né? Familiares, ouvir também a opinião do secretário de Saúde, o prefeito da cidade, em relação ao caso do senhor Zé Canela, do município de Guamaré. Mas vamos adentrar em outra temática muito importante, que é a questão da educação do município de Guamaré. Isso é um ponto também que tem que ser analisado. Como você vê hoje a educação do município de Guamaré, já que tem um investimento extraordinário em relação à questão das distribuições de pastas? Rapaz, a educação de Guamaré precisa de um choque de gestão. Porque a questão educacional é uma coisa irreversível. Se você não aprende hoje, amanhã você não consegue mais ser aquilo que você deveria ser dentro da sua faixa etária. Então, se você se forma com 20 anos, você tem um mundo de informações, você de capacidade técnica, de vida, de vivência, e também você vai produzir para os outros, porque se você se forma médico, você vai produzir depois dos seus 10 anos de se formar, você vai produzir até morrer. Então, cada dia que alguém deixa de aprender, é um dia a menos que aquele cara deixa de ensinar.
Então, a educação de Guamaré é uma educação fraca, debilitada. Não, eu quero repetir aqui que eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de gestão pública. Então, a gente está muito... O nosso IDH é baixíssimo na educação. Nós disputamos abaixo do nível de muitas cidades aí. E nós sabemos que, por exemplo, Guamaré não tem muita escola. Os distritos transportam crianças de ônibus para ir para uma escola saturada, com 40 crianças, muitas vezes dentro de um ambiente. Então nós precisamos de um plano audacioso na educação de Guamaré. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. As nossas escolas são antigas, tá? Pelo dinheiro que a gente tinha, em cada distrito a gente poderia ter uma escola. Porque escola modelo, né? Ah, sim, escola integral. Os caras prometeram escola integral. Por exemplo, no ano de 2018, parece, os cara devolveram dinheiro da Câmara Municipal para construir uma creche em tempo integral. E os caras não fizeram isso. Então, a nossa educação, ela não é uma educação que esteja no nível nem mesmo de você fazer um elogio. Isso é a verdade. Estou te falando, pode chamar menino de cada escola, chame um menino, sabatine ele dentro das disciplinas, para você ver o nível, de escolaridade, para você ver o nível de conhecimento. É muito complicado. A nossa educação é muito, muito atrasada em termos de estrutura, em termos de muita coisa, cara. Ou seja, Marujo, é notória a desaceleração da economia, né, orçamentária do município sem o petróleo. Como você enxerga Guamaré hoje sem a arrecadação de petróleo? Olha Ou seja, só, sobrevivendo com as próprias pernas. A exemplo de Pipa, a exemplo de Canoa Quebrada, a exemplo de São Miguel de Gostoso, a exemplo do próprio Galinhos, nós temos uma estrutura extraordinária. Guamaré tem coisas em Guamaré que você não existe em lugar nenhum. Quer ver? Guamaré é uma das únicas lugares do mundo, acho que Guamaré, Macau e Galinhos, uma cidade, um único local do mundo que a caatinga se encontra com o mar. Eu tenho inclusive até um vídeo, você vê um pé de pinhão, você vê um pé de xique-xique e você vê um pé de mangue aqui, pertinho, ali dentro daquele sistema natureza. Para o turismo rural, não é? Para o turismo ecológico, isso é ouro. Para você ter uma ideia, a refinaria que nós temos ali do lado, a refinaria Clara Camarão, nunca um filho do lugar entrou lá dentro. Você já imaginou a visão industrial que o teu filho teria de chegar e encontrar um computador que controla a plataforma, que abre válvula, um compressor que manda gás para Recife, para Fortaleza, ele visitar aquela área industrial, ele ir lá no polo tomar café, parceria público-privada. Por exemplo, eu passei 19 anos como mergulhador profissional, trabalhei muito tempo embaixo d'água, eu sou mergulhador profissional. Mas minha filha nunca foi na plataforma, ela nunca visitou uma estrutura daquela. A gente poderia ter crianças que dentro da sua característica... Passeio turístico cultural, né? Isso, uma vez por mês. Um menino que tirou 10 aqui no trimestre, deu um voo de helicóptero. Cara, isso é uma coisa que marca a vida da pessoa. A educação, ela é um segmento que marca. Às vezes você vê uma coisa, vê um caramujo andando, vê uma coisa e dali você inspira a sua vida e você diz, é isso que eu quero. A educação é isso. A educação não é só você ir para o livro didático, a educação é prática. Então, se você joga as crianças nisso, infelizmente a gente tem uma desaceleração e também eu não posso deixar de dizer a você que o atual prefeito teve a infelicidade de pegar uma gestão andando, que foi uma eleição suplementar, pegou obras que não foram feitas. Tem obras que tem que ser feitas por indenização, ele não conseguiu terminar. Por exemplo, existe o conjunto Paulo Bento, que eu fui lá, um vídeo agora recentemente, e teve outro vídeo que tinha fio elétrico no chão, que saiu na TV Cabugê, eu fui lá, gravei, e eles ajeitaram o fio. Então, esse conjunto ainda não terminou até hoje. Ele tem uma parte do governo municipal, uma parte do governo federal, que não foi concluído. O prefeito atual não conseguiu concluir, eu não sei porquê, e tem orçamentos ainda. Houve uma grande queda na arrecadação, que é a referência que eles sempre fazem. Mas com toda essa queda, o Guamaré, acho que no mês passado ainda arrecadou 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. Entendeu? Ou seja, observando uma cidade que tem toda uma tendência, de certa forma, política de informação, né?
ou seja, as oligarquias que ainda estão presentes, já passaram pelo poder Hélio, William, Mozaniel, Pedro, né? Pedro também. João Pedro foi o pai de Mozaniel, que foi um dos primeiros que começou a... Isso prova uma cidade que tem a característica totalmente peculiar de todas as cidades do estado, as chamadas oligarquias políticas, ou seja, os chamados clubes dos compadres. Como você enxerga a questão do assistencialismo hoje na cidade de Guamaré, já que é uma cidade que tem um orçamento aí dotado de mais de 200 milhões? Há uma diferença entre assistencialismo e assistência. Eu estou fazendo assistência social agora, vou concluir, falta um TCC, um negocinho lá, o estágio, e eu não tenho identificação nenhuma com assistência social, porque eu passei 5 anos estudando, só pela gestão pública. Eu sou jornalismo, eu sou turismo, eu sou meio ambiente, menos assistência social. Fiquei ali naquela sala de aula com 23 mulheres e só eu de homem, e aí eu até lembrei de criar a lei Mário da Penha, que é para trazer os homens, porque era aperto todo dia. Eu digo, vocês têm a lei Maria da Penha, mas eu vou criar a lei Mário da Penha, o Marujo da Penha, que é para poder... Mas era brincadeira. Então, a política assistencialista de Guamaré é terrível. Ela é uma política que prende a mente das pessoas, que torna elas subservientes das oligarquias. Guamaré tem uma política bipolarizada, ou seja, tem 2 grupos políticos polarizados. Se der aqui, dá aqui, mas se der aqui, dá aqui. Isso já vem há 20 anos e eu não estou aqui para acusar político. Eu estou aqui para falar de gestão pública. Mas essa sua pergunta é uma pergunta muito preponderante, entendeu? E é preciso entender que as pessoas, elas precisam abrir a mente para uma realidade de liberdade. Mas existe um histórico secular, que você é cristão que nem eu sou, e existe uma passagem na Bíblia que o povo estava no Egito, estavam presos no Egito, elas estavam aprisionadas e elas saíram, viram os milagres de Deus lá na Bíblia, viram o faraó ser derrotado, viram o mar abrir, viram tudo, mas quando elas chegaram na responsabilidade delas se irem, elas disseram, rapaz, era melhor estar no Egito comendo uma sopa do que estar nesse deserto. Então, tem muita gente em Guamaré que está presa a um favoritismo, ou seja, eu conheço o cara que tem potencial e ele está lá ganhando um salário mínimo, mas se o cara investisse 100 mil reais nele, ele ia empregar 3 pessoas na atividade que ele tem. Então, são essas coisas que precisam ser quebradas, mas isso depende do povo, da cabeça das pessoas. É o entendimento das pessoas que tem que abrir. Caso o senhor seja eleito nas próximas eleições, qual a mudança que o senhor tem no seu projeto político para mudar a roupagem política do município de Guamaré? A próxima gestão, ela tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, carrega nas costas o que deixou de ser feito. Vou te falar uma coisa, tem hora que eu me emociono aqui. Nós vamos ser, Santana, penalizados, cobrados, não pelo que a gente fez. Quando você erra, você errou, pede desculpa. Quando você peca, pede perdão. Quando você é julgado, condenado, você vai pagar. Então você fez, esses dispositivos estão aí para que a gente seja cobrado. Nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente deixou de fazer. Bicho, eu poderia ter sido justo, eu poderia ter aplicado o dinheiro de forma correta, eu deveria não ter roubado. Então, quando chegar nos pés do homem lá, dar nuvem para cima, né? Não vai chegar lá, que ninguém sabe como é, depois que for para a cidade de pé junto, aí o aperto na rosca fina não vai ser lá. Aí nós vamos ser cobrados pelo que deixamos de fazer. Eu escuto muitas vezes alguém fazendo, ó, isso aqui é minha parte, isso aqui não é minha parte, eu já fiz a minha parte. Faça a parte, faça tudo. Então, a próxima gestão é uma gestão de muito dinamismo, de muita visão empreendedora no município, tá? E se consegue pegar uma vitamilho, 5 ovos e dar comer para 10 meninos. Agora tem que saber a igualdade do compartilhamento que vai se ter. Não vai ser fácil, mas eu sei onde é que está a luz do progresso de Guamaré sem petróleo. Eu sei onde é que está. Agora é o investimento que vai ser feito, é preciso ser um investimento dinâmico, ousado e a curto prazo. E quando eu registrar minha candidatura, eu quero ter o privilégio de vir aqui mostrar para você como vai ser e o povo vai entender isso aí. Isso é um compromisso de campanha? É um compromisso de campanha. Você vai estar aqui no seu site, né? Lá o promessômetro vai estar, porque o povo vai cobrar. Então, vai haver os candidatos que vão prometer. Você sabe qual é a grande diferença?
é cumprir a promessa. Os candidatos vão prometer, eu vou prometer. Vocês vão analisar o teor da minha promessa, a responsabilidade dela, e se eu estou falando, a campanha passada os caras prometeram fazer um metrô debaixo do meio para Guamaré. Ou seja, um metrô ia percorrer por dentro do deserto, onde Recife ainda tem metrô, mas Natal não tem metrô. Natal não tem metrô. Quando eu olho para a urbanização de Natal, eu fico com pena. Quando eu vi o Machadão ser derrubado, eu chorei. Eu andava de fazer alternativo e eu vi aquelas máquinas botando aquilo ali que podia ser das escolas, podia ter sido doado para as escolas, para elas fazerem tal. Aí quando eu olho, bicho, vejo o Machadão, a Arena das Dunas, sabe aonde? Posso dizer aqui? Pode. Aquele quartel que está esperando uma guerra física e agora as guerras são biológicas, não serve mais de muita coisa. Os soldados que estão ali no 17º lá em Santos Reis, quando eu olho para ali, eu vejo a Arena das Dunas ali onde é aquele quartel. Você encontra, cruzeiro marítimo entrava ali, você tinha transporte fluvial, você tinha metrô para dentro da arena, e aquilo ali você ia desapropriar muita coisa, aquela área todinha ia ser uma área extraordinária. Quando eu vi a ponte Newton Navarro ser feita, amigo, eu fiquei com pena, porque ela deveria desembocar no viaduto do Baldo, ir para ali e você ter um grande porto e navios entrando dentro. Aí a estrutura da ponte não foi feita para albaroamentos de navio, não tem proteção, então os navios não entram. Isso já foi discutido aqui no programa, né, sobre a questão da proteção da ponte Newton Navarro, que está aí num estado de calamidade. É muito complicado, é melhor fazer outra ponte, mas aqui deixar a altura só para os navios da Marinha passar por baixo e você ter outra estrutura. Rapaz, eu sou servente de pedreiro, mas eu vejo as coisas. Quando eu entro em Natal, que olha Tomás Landim, que olha a Bernardo Vieira, ou a pauta não é isso aqui, mas só dá uma coisa. Eu vejo a Bernardo Vieira mão única, vejo a Prudente de Moraes mão única, saindo lá por uma ponte nova, aí você tem um ciclo, aí você vê a outra pista mão dupla, e aí você vê toda essa mobilidade. Eu estive, pegando carona na sua linha de pensamento, nós estivemos no Frasqueirão, né, onde eu visitei a estátua do meu pai e fiquei muito triste com a falta de carinho, né, a falta de cuidado com os patrimônios públicos do Estado. E isso será tema de uma matéria em breve no Potiguar Notícias, no programa Fala Meu Povo, no Potiguar Notícias, sobre a questão desses prédios públicos, né? E também essa matéria especial em relação ao Frasqueirão, que está lá abandonado, completamente abandonado, chamou a atenção aqui dos torcedores, dos dirigentes do ABC Futebol Clube, onde eu tenho o maior carinho, até meu pai foi ídolo nesse time, né? Deixou muitas lembranças a todos os alvinegros, a todos os torcedores do ABC. Mas voltando à nossa tese aqui em questão, Marujo, o que torna você diferente dos demais pré-candidatos a disputar o pleito do Executivo? Primeiro, eu enfrentei 4 campanhas no Legislativo. Essa disputa pelo Executivo é a primeira, né? É a primeira. Eu fui caminhando pelos grupos políticos, mesmo dando minhas opiniões, porque quando eu faço um vídeo eu digo, rapaz, isso aqui está errado, mas tá aqui a minha opinião para você fazer certo, tu acha que não dá certo? E os caras não colocam em prática. Então eu enfrentei 4 campanhas, votei em todos os candidatos, em João Pedro, em todos eles, não é? E eu comecei a ver que eu era um soldado dormindo. Eu digo, peraí, vou acordar. Aquele Capitão América, então eu sou Capitão Guamaré, mas Marujo Guamaré é melhor, né? Porque eu já estou aqui no livro mais. Então, quando eu comecei a ver isso, eu disse, espera aí, bicho, nós temos pessoas que têm valores na cidade, prata da terra, e que não são valorizadas, e que conversa comigo e diz, Marujo, se eu fosse isso, eu faria isso. O cara, às vezes, não tem só o voto dele, mas os caras não acreditam no potencial do cara. Então, eu comecei a ver, disse, bicho, eu tenho desejo pela minha cidade. Não sou político, não gosto de ser chamado de político, eu sou candidato a cargo público. Todos esses anos, 54 anos na minha comunidade vivendo lá, vendo os caras, os meninos de apartamento se eleger, entendeu? Porque filho de pescador não pesca. Não pesca. Ah, o filho do pescador. Aí o menino é simples, é filho do pescador, mas o cara não pesca. Estou nem falando do gestor que usou esse nome aí. Estou falando de várias outras coisas. Diante de tudo isso que eu vi, diante da minha experiência de vivência, eu sou mergulhador profissional, sou soldador, sou motorista, sou marinheiro, eu sou multifuncional naquilo que eu aprendi. E eu não estou aqui para me autoproclamar, entendeu? Fiz um curso de pedreiro trazido pelo meu amigo Padre Murilo, que é pároco lá de Parnamirim, ele deve estar me assistindo, e ele me deu uma maletinha. Um abraço ao Padre Murilo. Show de bola, Padre Murilo, grande amigo meu. Aí ele deu um curso de pedreiro que trouxe da Alemanha.
Ele conseguiu um fundo perdido na Alemanha e trouxe para Guamaré. Eu peguei uma maletinha, aprendi. Aí a cerâmica da minha casa, quem sentou foi eu. E aquele negócio todo. Então, quando eu vi tudo isso e vi os caras que não estão nem aí, só querem tráfico de influência com políticos. Os políticos vão para Guamaré tomar uísque, Heineken gelada, comer camarão, lagosta e vai para missa e vai embora. Quando eu comecei a ver isso, eu disse, não, bicho, ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa pela minha cidade. Agora tudo depende do povo, não depende de mim. O senhor se vê como um novo modelo político da cidade de Guamaré? Desafio eles ao debate desse. Em breve nós estaremos aqui com os PINs fazendo debates direcionados de todas as cidades, a grande maioria das cidades que já fizemos matéria, como Touros, São Miguel do Gostoso, Pureza, Guamaré, né? E traremos aqui os pré-candidatos para um debate direcionado diretamente do programa Fala Meu Povo nas comunidades. Tem uma pergunta do internauta aqui, muito interessante. Diga. O internauta pergunta, o IFRN de Guamaré tem contribuído para a formação da mão de obra do município? Rapaz, ontem eu passei em João Câmara e lá tem um IF lá, né? Que foi feito agora. Guamaré não tem IF não, rapaz. Não tem IF, Não né? tem, não foi feito lá. A cidade tinha todo um potencial para ter um IF em Guamaré, mas não tem. O IF é lá em Açu, lá em Ipanguaçu. Ipanguaçu. Não vou dizer que Ipanguaçu não tem expressão não, porque lá existe a agricultura familiar e todo um polo que também está meio abandonado. Mas Guamaré não tem IF, Guamaré não tem faculdade. Eu penso em numa faculdade de agronomia, Guamaré ser um centro administrativo de agricultura, porque Guamaré está numa posição privilegiada, cara. Você pode ter certeza, a gente podia produzir sêmen de boi, sêmen de animais, laboratório de semente. Nós temos muita coisa em Guamaré que pode ser feita. Por que é que do lado de Pedro Avelino tem plantação exorbitante, extraordinária de melão, tipo exportação? Por que é que Jandaíra está despontando com quase 2.000 operários dentro da agricultura familiar de Jandaíra? Grande coisa que está sendo produzido lá. Por que é? E por que Guamaré não tem? Você sabia que Pendência é a maior, Pendência é a primeira cidade do Brasil em produção de camarão, e Guamaré tem muito mais território. Muito mais estrutura. Jandaíra é a primeira cidade em produção de mel de abelha, e Guamaré tem mel até dentro do manguezal. Primeiro há uma passividade do próprio morador. Por quê? Porque como o político largou o cabresto do salário mínimo na conta da prefeitura, Guamaré tem 4.000 funcionários na prefeitura, entre prefeitura. E, rapaz, Guamaré tem mais funcionário do que a prefeitura de Paris. Meu Deus do céu, peraí. Vamos analisar isso de uma forma estatística. Ou seja, uma cidade que tem 16.000 habitantes, tem 4.000 funcionários. Entre funcionários efetivos, funcionários no sistema público, no sistema privado também tem. Então, essas pessoas, no sistema de assistencialismo, elas são colocadas lá e automaticamente elas estão com a mente cauterizada naquilo que elas podem produzir. Então, o maior desafio de Guamaré é a geração de emprego e renda. E onde é que está o desafio da geração de emprego e renda? Criação de tilápia, criação de ostra. Eu vi uma criação de ostra em Santa Catarina, que eles criam a ostra em laboratório, depois vão para o mar, colocam o broto lá na gaiola, e Guamaré já tem um laboratório natural. Você vai no manguezal, tira o broto, leva para lá. Que nós queremos ver esse investimento lá em Guamaré, a 3 milhas da costa, coisa que político nenhum foi lá, e se for morre de vomitar. Só quem vai lá, dos políticos que estão lá, dos poucos que vão, é Marujo que vai. Nós vamos falar daqui a pouco, Marujo, da PAG 1 e PAG 2. São as plataformas que estão desativadas, nós vamos já entrar nessa temática. Mas sim, antes dessa temática, eu quero lhe direcionar, ainda tem uma pergunta do internauta, mas antes de fazer essa pergunta do internauta, quanto tempo faz que Guamaré não tem um concurso público? Faz muito tempo. Muitos anos? Faz muitos anos. Inclusive, quero aproveitar aqui a Câmara de Vereador de Guamaré. Atenção, senhores vereadores, legisladores. Foi cobrado da Justiça. O presidente da Câmara chegou a pagar multa por não fazer um concurso. Qual o nome do presidente? Eudes Miranda. Eudes Miranda. Tem um internauta aí que ele pode me dar um detalhe maior, ele está acompanhando, é o companheiro Orlando, que é o nosso operador lá do Promessômetro, e ele foi um dos que passou no concurso, diga-se de passagem, passou em 8º lugar na modalidade dele, tá? Então o pessoal de Guamaré também está preparado. Ele pagou multa, foi obrigado a fazer o concurso, fez o concurso, segurou, passou um ano e já está inspirando, ou se já expirou o prazo de chamar o pessoal e ele não chamou.
deve pagar multa de novo, deve ser penalizado pela justiça de novo, por não respeitar esse chamado do Ministério Público de fazer o concurso público na Câmara. E a Prefeitura, eu não tenho nem os dados do tempo que não tem concurso público lá. Quero chamar a atenção dos nossos internautas que nos acompanham no programa Fala Meu Povo nas Comunidades, para essa temática importante, não só a cidade de Guamaré, mas como a cidade de Touros, que já está aí há quase 17 anos de ser um concurso público. Isso é uma maneira de manusear o sistema e de blindar e, de certa forma, fazer os chamados currais eleitorais para se manter a política assistencialista e a necessidade de emprego. Cada um de vocês, cidadão, tem um dever e o papel de cobrar dos seus legisladores, dos seus representantes, dos seus fiscalizadores a importância de um concurso público para que se acabe com o assistencialismo que predomina nas cidades do estado do Rio Grande do Norte. Chamamos aqui a atenção do presidente da Câmara, né? Eudes Miranda, para que coloque em pauta, em regime da Câmara, esse projeto de extrema importância em relação à questão dos concursos públicos que deverão ser efetivados no município de Guamaré. Isso é fato. Olha só, eu aproveitando esse ensejo, esse momento tão extraordinário que eu estou aqui, me sinto privilegiado com isso. Eu gostaria que todos os empresários da energia eólica, que todos aqueles que ocuparam o espaço físico que foi dado por um prefeito, o solo de Guamaré, na área turística que tem lá, que o próximo gestor, que seja eu ou que seja quem se eleger, abra um espaço de negociação para a gente fazer um investimento de alto nível no turismo. Por exemplo, você vai para Macau, é 48 quilômetros pela pista. Você vai para Diogo Lopes, é 38 quilômetros rodeando. Você sai de Guamaré pela praia, 12 quilômetros. Extraordinário, rota Costa Branca, que sai daqui de Caiçara, vai. A governadora Vilma de Farias, ela fez aquela ponte de Macau para integrar a rota Costa Branca. Tá? E por isso que Guamaré precisa da ponte de Lagoa Seca, porque você vem por dentro de Lagoa Seca, 75 quilômetros de Caiçara, vem por dentro na rota Costa Branca, entra em Guamaré e sai para Diogo Lopes, só 12 quilômetros. Então você tem um destino turístico de uma semana. Você vai em Diogo Lopes, tem sardinha. Cara, você vai em Nazaré, em Portugal, uma sardinha com pão é 5 euros. 5 euros. Você bota ali uma sardinha. Aí quando eu olhei lá, uma fila maior do mundo, essa fila aí é para comer uma sardinha. Eu digo, cara, quando eu cheguei lá, sardinha igual de Diogo Lopes, rapaz. Com um pão. E dá pra gente vender a $1 só, aqui em Diogo Lopes. Compre sua passagem para Diogo Lopes e venha comer uma sardinha de $1. Então a gente tem riquezas, cara, grandes. Uma vez eu tava, eu estava em casa aí, ligou um cara do Rio de Janeiro e disse, Marujo, rapaz, a gente está querendo uma lancha para ir lá no mar, fazer um mergulho. Eu digo, não, a lancha que você quer eu não tenho não, a lancha grandona não tenho não, mas tem uma lanchinha aqui, um caquinho de torrar café, que dá para você levar lá. Queria um compressor, queria mergulhar. Resumindo aqui, bicho, existe uma substância, um plâncton, um tipo de alga marinha que só tem em Maracajaú, Guamaré, e uma cidade lá de Fortaleza que tem petróleo também lá, rapaz, que eu esqueci o nome. Eu viajei muito para lá, agora deu um branco. No litoral todinho do Brasil, só tem isso nessa cidade. Esses caras vieram de lá para cá. Eu levei eles no mar, eles colheram isso vivo, trouxeram umas caixas metálicas, colocaram isso lá. Eu tenho gravado lá em casa, tem até uma matéria que depois eu fui ver que eles fizeram, eu nem sabia. Eles coletaram e disseram que isso era para uso de beleza, produtos de beleza, tá? Levaram aquelas caixas daquele material que só tem nessas 3 áreas, Maracajaú, Guamaré, e eu esqueci agora a cidade que eu esqueci, viajei muito para lá, embarquei muito lá, Paracuru, pronto, tem em Paracuru. Em Guamaré tem embaixo do porto um negócio, parece, você já assistiu o filme do Homem-Aranha 3? Parece aquele negócio do Homem-Aranha, aquele boneco que sai mexendo assim e tal. Cara, eles levaram aquilo ali, colheram, levaram uns compressores e enviaram para os Estados Unidos. Eu digo, rapaz, vocês vão voltar de novo aqui? Vai, então da próxima vez aqui vai ter um departamento de imigração, vocês vão ter que deixar isso aqui. Se for fazer algum laboratório, tem que fazer em Guamaré e só sai daqui se a gente tiver benefício. A gente foi lá na Urca, mergulhou lá e levaram isso. Entendeu as riquezas que nós temos? Realmente, ou seja, é uma cidade riquíssima. Quem é que sabe disso? Ninguém sabe. Eu estou sabendo porque me enfrentaram. É uma cidade petrolífera, né? Exatamente. Mas faltando essa questão das petrolíferas da cidade de Guamaré, onde todo estado conhece Guamaré como uma cidade do petróleo.
Como está a situação petrolífera no município de Guamaré? Olha, a Petrobras está desinvestindo de Guamaré, inclusive nós temos um heliporto lá, algo grande, tá? Que até os políticos podiam andar de helicóptero, podia ter heliporto em cima do hospital, a gente não era para ter uma saúde de ponta. Tudo isso deixou de... Nós poderíamos ter um hospital de referência de queimados, porque a Petrobras tinha essa gestão lá, os caras não foram atrás. Para você ter ideia, bicho, o cara fez um hospital detrás do cemitério, eu acho que era para jogar para cima do muro. Na época, o Dedé Câmara fez esse hospital, e eu peguei uma caixa de sonzinha amplificada, botei e disse, cara, não faz esse hospital aí não, o cemitério bem aí, aqui a gente tem o vento sul, a noite inteira o vento norte, vai contaminar o hospital. Aí, mas você está falhando aí, mas o hospital é na entrada da cidade para todo mundo ver. Que isso, meu irmão? Não tem estacionamento, não tem nada. Fica aqui, bota essa parede, bota esse bicho para cá. Inclusive, é importante ver os equipamentos que tem lá, tá? É importante ver. Então, a gente tem tanta coisa que deixou de ser feito, tanta tristeza, quando a gente conhece a realidade. Aí eu tô aqui para falar de político? De forma alguma, não tenho nem tempo para perder com esses caras. Eu peço é que eles sejam um assessor meu, quando eu ganhar, e venha aprender o que é gestão pública quando a gente estiver lá, porque é isso que nós precisamos. Você vê nos Estados Unidos uma guerra até jurídica dos candidatos, eles se degladeiam ali e tal, mas quando termina o cara diz, vou botar a ideia de Hillary Clinton em prática aqui, porque o nosso país é que tem que crescer. Lá não, o cara ganhou, era vermelho, aí o era verde, arranca cerâmica, pinta tudo de vermelho. Aí o outro ganha verde de novo, aí o cara tira tudo de vermelho e bota verde. Aí as casas pintam de verde, aí coisa pinta de vermelho. Rapaz, isso é uma política retrógrada, atrasada. Nós estamos num atraso muito grande. Aí existe mais de 300 famílias em Guamaré abaixo da linha da pobreza. Eu queria que os holofotes do governo federal se voltassem para Guamaré. Eu queria que os fiscalizadores, os ministérios públicos, o Ministério Público daqui do Rio Grande do Norte, vocês me desculpem, eu estou chamando de Ministério Público, porque nunca foi nada observado. É preciso ser deflagrado pelo jornalista, pela imprensa, pelo blogueiro, para depois os caras assim, agora a gente vai ter que ir, bicho, porque saiu na mídia. Que é isso, eu quero agradecer os jornalistas, tá? Que vão lá, que vão na briga, que sofrem ameaça e tudo, mas são os que estão na linha de frente, são os que estão revelando o povo. Nós estamos chegando agora, lá na casa de Taipa, que está com um fogão de barro, mas alguém está vendo com o celular, e é isso que vai fazer a importância. Exatamente. Você que é um cidadão notório que usa as redes sociais de forma inteligente, dinâmica, você está quebrando uma hegemonia de poder, né? Porque nós vemos um município oligárquico, onde pessoas que passaram aí e não fizeram o dever de casa. Você acha que está avançando cada vez mais para uma mudança significativa nas políticas públicas do município de Guamaré? Meu caro, essa mudança só vai existir com a elegibilidade. Eu não estou fazendo a minha parte, eu estou querendo fazer a nossa parte. Eu estou querendo que a população acredite que nós, o povo, a população pode mudar. Mas a mudança se dá a partir do conceito de cada pessoa. Existe uma prisão psicológica que o cara pega o número do título do cara, o título leva e o cara acha que o cara vai descobrir se ele votou. Então entra eu e você vota ou não vota, ele não descobre. É essa liberdade que nós queremos que as pessoas tenham. Eu não quero que o povo escolha um prefeito. Eu quero que as pessoas escolham um novo gestor, uma nova esperança. E essa esperança está em Marujo, essa esperança está nos candidatos novos, nos novos que nunca foram, que estão querendo fazer a mudança. Lá tem uns caras extraordinários, uns caras que entendem, meu irmão, uns caras que estudam. Passa a noite estudando, o companheiro Orlando passa a noite estudando. Esse menino que fez o promessômetro junto com a gente, ele é formado em recurso pesqueiro, é formado em administração, está fazendo um curso de computação gráfica para a gente desenvolver nossos projetos em computação gráfica. Então você vai ver o projeto, por exemplo, da Praia do Minhoto. Você vai ver o projeto em computação gráfica, os custos operacionais, os empregos que vão gerar. A gente está trabalhando dia e noite. Eu já disse à mulher, se não me matar eu vou morrer de sono. Porque a gente não tem dormido, não para se eleger, mas para mostrar para as pessoas que é possível mudar, aí eles é quem vão eleger. Ou seja, a sua plataforma política e administrativa será com pessoas que têm um conhecimento técnico de causa, né? E todo mundo da cidade. Todos da cidade. Marujo não entra ninguém de fora, não? Entra.
Está precisando, não tem, vai entrar, claro. Como é que a gente pode expandir o conhecimento se alguém de fora não trouxer? Exatamente. O objetivo... Alguém acha que eu vou perseguir, não sei o quê, Marujo, Marujo não vai botar ninguém. Não, bicho, quem tem utilidade vai. Agora, preguiçoso, sem vergonha, mentiroso e puxa-saco, essas classes estão fora. Não vale a pena, não. Ou seja, eu acho que você hoje nos demonstrou aqui um modelo de gestão muito interessante, né, participativa, com essa construção desse seu site, né, o Promessômetro. Promessômetro. Eu quero que vocês acessem, nós podemos mandar o link, eu já mandei um link, vocês podem mandar nas suas plataformas. Você entra lá no Promessômetro, e aí tem o link que eu vou ver, na verdade eu não estou com ele bem identificado aqui, mas eu mandei para você, né? Ok. E depois a gente vai interagir com isso aí. Isso aí está em todo canto, pode ser usado como modelo por outros gestores, porque isso a gente criou um portal da transparência, essa é a verdade. E as pessoas perguntam a mim, sabe, Santana, Marujo, quando você se eleger, qual é a sua linha de transparência? Eu digo, uma TV de 70 polegadas na frente da prefeitura, saindo tudo lá, dinheiro que entrou, licitação, tudo lá, e você recebe no celular e você vai acompanhar. Inclusive, eu pretendo, se isso acontecer, e eu deixo isso como modelo para os outros pré-candidatos também, se Marujo não ganhar. Eu pretendo criar o orçamento participativo. O que é isso? A população participa. Por exemplo, Mangue Seco tem um orçamento de 200 mil, Lagoa Seca 200 mil, as comunidades de pequeno porte. Então, quando for nos primeiros 15 dias do mês, tem uma caixa de sugestão, o morador vai lá, ele bota a sugestão, eu quero uma praça, eu quero que conserte o ginásio. Então, ele está participando. Essa caixa vai ser coletada, Santana escolheu que bote aqui uma quadra de esporte nova que a gente não tem, e 200 mil aí o teu nome vai para a placa lá, o nome de vereador não vai para a placa não, é só do prefeito. Ou seja, a população que será participativa. Exatamente, inclusive com o próprio nome dela, projeto de Santana nas comunidades de Mangue Seco 1, foi você que botou, é você que vai estar com o mérito, eu não interessa se você vai se eleger vereador, eu não sou político, eu estou interessado em ver a nossa cidade se levantar da pobreza, da prisão psicológica, política que existe, da bipolarização que existe. É só isso que eu quero. Ou seja, uma pergunta do internauta. Marujo, Galinhos, uma cidade muito procurada pelos turistas, mas é vizinha de Guamaré e parece tão distante. Por quê? Realmente é fato. Porque quando você chega em Guamaré, para que você chegue em Galinhos, você tem que atravessar uma balsa, né, um barco. É uma cidade tão distante, mas também é meio contraditório, né? Na verdade, se você comparar as belezas naturais de Galinhos com as belezas naturais de Guamaré, Guamaré desponta muito em Galinhos. A verdade foi que Galinhos foi projetada por uma informação virtual que alavancou o progresso turístico de Galinhos, que foi o companheiro Júnior Tubarão. Júnior Tubarão, traga ele aqui para a entrevista, gente. Show de bola, primeiro. Agendar. Pode agendar do Júnior Tubarão. Olá, Tubarão, tudo em ordem aí, compadre? Creio que você está me assistindo. Então, o que acontece? Galinhos só tem 6 quilômetros de Galinhos para Guamaré. Você vai de Natal para Galinhos, aí você atravessa o rio de Galinhos, mas se você vier por Guamaré, além de você ter uma estrutura de estacionamento aonde você desce, tá? Você tem um passeio ecológico já dos 6 primeiros quilômetros e você conecta 2 praias. Eu pretendo manter uma ponte fluvial entre Galinhos e Guamaré com grande investimento. Eu pretendo investir numas catamarã que extraordinária, que eu vou ter que mostrar só no meu plano de governo, não é? Mas eu terá a oportunidade de vir aqui de mostrar como vai funcionar, como é coisa grande, coisa de primeiro mundo. Então você pode ir a Galinhos, você pode ir a Urca, lá, que é a 28 quilômetros, depois a gente vai falar nisso, que nós trouxemos surfistas profissionais. Acesse Havaí do Nordeste e você vai ver aí, você vai ver a grande onda que o Marujo levou todos os surfistas para lá, Cauli, cara, a OFF fretou minha lancha, eles foram na minha lancha, e é algo extraordinário, algo grandioso. Então, Galinhos, o que ele está dizendo, Galinhos ainda está uma cidade bem aquém dos verdadeiros investimentos turísticos. O cara chega em Galinhos, mija nos becos, não tem banheiro decente. Você chega em Galinhos, cara, deixa eu fazer uma pequena crítica aqui para o prefeito. Galinhos
toda a população de Galinhos e os turistas entram por uma brecha de uma carnaúba, rapaz. O cara desce do barco, se agarra aqui na carnaúba, passa pela brecha. Ali, aeroporto tem um embarque e o desembarque. Em Galinhos tem um embarque. Quando tem uma festa, você vê 5, 6 mil pessoas, a fila agarrado lá. Ei, Marujo, quanto é? A passagem é 5. Quanto é? Eu digo, agora é 20, porque você está preso aí por causa do prefeito. Cara, não estou explorando ninguém. Eu estou falando disso. Então, custa o cara fazer um novo pia, o pia de embarque. O pia de desembarque já deu uma luz a Galinhos. Ok. Custa botar um telão lá, bem-vindo, em português, inglês, espanhol, o pescador tratando peixe. Eu estou te dando uma dica. Ok, entendeu? Quero mandar um abraço aqui ao produtor Nilberto, né? Que é filho de Galinhos, que né? sempre participando do programa Fala Meu Povo nas comunidades. Ele fala chiando. É o nosso amigo Nilberto, né? Quero mandar, em breve estaremos fazendo matéria na cidade de Galinhos, Guamaré também, estaremos em Guamaré, Pendências, ou seja, todo o estado do Rio Grande do Norte acompanhando o programa Fala Meu Povo nas comunidades da Potiguar Notícia e também fazendo matérias para a TV Cultura, através do canal Fala Meu Povo. Quero agradecer demais, foi uma das entrevistas mais produtivas que tivemos aqui no programa. Muito obrigado. Nosso amigo Marujo, que voltará em breve para falar do seu projeto político, né? Através do PSC, Marujo, que disputará o pleito do Poder Executivo nas eleições do âmbito de 2020 pelo PSC, Partido Socialista Cristão, esteve hoje falando sobre a atual conjuntura política do município de Guamaré, para os telespectadores do programa Fala Meu Povo nas comunidades, e quero mandar aqui um abraço a todos da cidade de Guamaré, aos seguidores do meu amigo Marujo, que estão interagindo conosco nesse exato momento. Um abraço a todos e falar também do site dele, né, do canal no YouTube. Pode falar do seu canal. O nosso canal é Guamaré em Vídeos. Aí quando você entra no Guamaré em Vídeos, aí tá lá, canal do Marujo. Aí você vê as minhas lives, você vê as minhas transmissões. Tem um outro canal que é o Mário de Lucila, que é o mais antigo, mas eu tô migrando os vídeos para lá. Aproveitando, quero mandar um abraço, um alô para o Coronel Azevedo, o presidente estadual do PSC. Estamos na batalha. O PSC está com 416 candidatos a vereador no estado e 21 candidatos a prefeito. Então nós temos uma proporcionalidade muito boa. O objetivo é querer um estado melhor, uma Guamaré melhor, cidades melhores. Então depende do povo, depende do empenho do povo. Quer mudar? Vota em quem nunca foi. Quem já foi, você já viu. Muito bem, eu quero aqui deixar aqui um meu abraço especial a todos que estão sempre acompanhando o programa Fala Meu Povo nas comunidades, porque o Fala Meu Povo é a voz do povo. Quero desejar aqui a todos uma semana maravilhosa e toda quinta-feira, a partir das 11 horas, nós temos um encontro marcado no programa Fala Meu Povo nas comunidades da Potiguar Notícia. Um abraço e também acompanhe o blog do Santana. O blog, a ferramenta do povo, é o blog do Santana. Manda a tua mensagem, manda o teu vídeo, tua indignação com a falta das políticas públicas e a gente vai pesquisar e vai publicar. Também temos o canal do Marujo aí, ó, na tela, como nós vemos o canal do Marujo, essa figura notória do município de Guamaré, que hoje foi entrevistado no programa Fala Meu Povo nas comunidades. Você gostou?